E aí, moçada, tudo bem? Estamos de volta aí com o assunto de eletrostática. Agora eu venho trazendo duas questões, então não vai ter teoria, vai ser só aplicação. E essas duas questões, elas envolvem assuntos e conceitos lá do primeiro ano, lá da mecânica, tá bom? Isso é importante porque as questões do Enem, muitas vezes, não são assuntos fechados, assuntos únicos, né? Não sempre é só termodinâmica ou ótica isoladamente. Ela envolve em outros assuntos correlatos da física. Então é importante para a gente sempre manter isso fresco na nossa cabeça, na nossa mente, e a gente relembrar algumas equações e algumas informações lá do primeiro ano, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: calcula a massa da carga Q. Tá? A pergunta ela é rápida, mas eu vou explicar mais ou menos como é que é o layout aqui do problema. Eu tenho duas cargas que elas estão em equilíbrio, tá? Um equilíbrio eletrostático e um equilíbrio de forças, não existe movimento entre elas. Elas estão suspensas por uma corda. Essa corda, um fio, ele é isolante, de modo que a carga presa aqui na partícula, ela não é transmitida por fio, tá bom? Ela permanece isolada. Então o fio é isolante, está preso aqui no teto, em uma superfície aqui alta, e existe um ângulo de 45 graus formado com a vertical, certo? Então a partícula Q, as duas têm a mesma carga, a mesma quantidade de carga, e elas formam, um ângulo de 45 graus com a vertical. E o meu sistema está em equilíbrio. Tá? Então a pergunta é, qual é a massa dessa partícula para manter esse sistema da forma que está aqui? Então vamos lá. Primeiro a gente vai analisar as forças. A gente tem um sistema aqui que tem uma certa simetria. Se nós analisarmos, a carga está separada de uma certa distância aqui do teto, né, que é a distância da corda, comprimento L. Né, tem um ângulo de 45 separando aqui as duas cargas, né, ou seja, a parte vertical. Então existe uma simetria. Então eu posso analisar uma carga e a mesma análise vai servir para outra. Tá, ok? Então quais são as forças que agem aqui no meu sistema? Primeiro, vemos que existe uma força horizontal de repulsão, que é a força elétrica. Elas têm o mesmo sinal de carga, moçada. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, essa carga tem uma força nessa direção, horizontal, para a esquerda, e essa tem uma força horizontal para a direita. Essa também é a força elétrica, tá? A força de repulsão. Então, para manter aqui o equilíbrio ele é mantido pela massa, né? Pela força da gravidade sobre a massa, né? O que a gente chama também de peso, tá? Então, deixa eu... Sai. Ricardinho está atrapalhando. Filha, pega o Ricardinho aqui. Continua. Então, vamos lá. O peso, a gente sabe que ele está relacionado com a massa pela equação massa vezes a gravidade. Né? Peso, massa vezes a gravidade. Então, como é que a gente vai analisar as forças aqui no nosso sistema? Então, a gente vai utilizar a seguinte análise. Imagine só que essa força, esse meu sistema está equilibrado, né? Força elétrica, peso, e uma terceira força aqui, que é a força de tração, que é a força no fio, tá certo? É a força que é transmitida pelo fio, tá? Então eu vou projetar essa força aqui e vou fazer o segmento aqui dessa força, né? Eu só estou projetando o vetor força de tração aqui, estou projetando aqui embaixo e vou projetar a força elétrica aqui. Então, eu estou projetando a força elétrica aqui e a tração aqui. Tá? E eu tenho peso. Então, eu fechei aqui esse meu polígono. Né? Um polígono fechado. Tá? Se eu analisar, deixa eu só reproduzir aqui esse triângulo maior aqui para que vocês vejam. Tá? Eu tenho as seguintes forças. Deixa eu só redesenhar aqui o triângulo. Nós vamos ver, nós temos aqui a força de tração, nós temos aqui apontado na vertical, a força-peso sempre aponta para o centro da Terra, então aponta aqui na direção vertical para baixo. Nós temos aqui o peso, tá? E aqui para a esquerda nós temos aqui a força elétrica, né? A força elétrica ela é a força de repulsão devido a outra carga, tá bom? Então, vamos analisar. Nós queremos então encontrar uma relação que me dê a massa. Então a gente vai acabar tendo que trabalhar com o peso, tá bom? Então,
Vejam o seguinte, projetando esse triângulo bem aqui, esse ângulo aqui do triângulo, ele é alterno com 45. Então, ele também vale 45 graus. E eu pergunto para vocês, qual a relação trigonométrica nesse triângulo que relaciona força elétrica e peso? A força elétrica aqui é um cateto oposto e a força peso é um cateto adjacente. Ora, a relação que relaciona cateto oposto e cateto adjacente, exatamente, é a tangente. Tá? Então, a tangente de θ não, perdão, 45, a gente já sabe o ângulo. 45 graus. A tangente de 45 vai ser igual, olha para cá, cateto oposto, força elétrica, sobre, vou colocar em módulo, sobre cateto adjacente, peso. Tá? Lembrando lá da trigonometria, tangente de 45 igual a 1. Tá? Igual a 1, de modo que a força elétrica ela é igual ao peso. Olha, relação importante. Né? Vejam que a gente quer encontrar a massa. Só que a gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade. Encontrando a força, a gente encontra a relação para encontrar a massa. Tá bom? Então, já sabemos que força elétrica é igual ao peso. Beleza? Então, como a gente encontra então uma expressão para a força elétrica, né, para encontrarmos a massa? A força elétrica, a gente sabe lá que ela é K vezes o produto entre as cargas, né? Deixa eu colocar aqui Qzão. Veja que o produto das cargas elas têm a mesma quantidade de cargas, né? Então, Q vezes Q ao quadrado. Dividido pela distância ao quadrado. Deixa eu só ajeitar aqui. Dividido pela distância ao quadrado. Agora, que distância é essa? É essa distância, é a distância que separa as cargas. Pergunta, tem como eu saber essa distância em relação ao comprimento L do fio? Tem. Vejam que esse ângulo aqui é 45, o outro também é 45. Então, somados, formam um ângulo de 90 graus. Né? L e L, mesmo comprimento. Então, esse D ele é igual à diagonal de um quadrado. Então, se o quadrado é um quadrado de lado L, eu tenho L raiz de 2. É a diagonal de um quadrado. Tá? Então, a minha força elétrica ela vai ser igual a K. Rodrigo, esse sistema pode ser o vácuo? Pode. Tá? Mesmo sendo na Terra, eu posso criar um vácuo nesse sistema e analisar o problema. Se eu considerar como sendo o vácuo, esse K é um K0. A gente já sabe o valor dele, lá da questão da aula anterior. Okay? Então, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. D ao quadrado, lembrando que D é L raiz de 2. D ao quadrado vai ficar L raiz de 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a K0, Q2, dividido por o raiz de 2 aqui, ó, sai, vai ficar 2L quadrado. Tá? Essa é a força elétrica. Tá? Então, a força elétrica a gente iguala ao peso. Então, fazendo lá, o peso a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. Massa vezes a gravidade. Então, vou colocar aqui massa vezes a gravidade igual a força elétrica. Força elétrica K0, Q2 sobre 2L quadrado. Tá bom? Então, a minha massa é só passar a gravidade dividindo aqui o outro lado. Está multiplicando, vai passar dividindo. Então, olha lá. Massa igual a K0, que é o quadrado, dividido por 2GL quadrado. Tá? Essa é a massa. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui esses dois aqui. Essa é a massa, então. Pronto. É a massa das partículas. Então, vemos que nós relacionamos com peso, e isso fez nós nos recordarmos lá do primeiro ano, quando estudávamos queda livre, aceleração, objetos com corpos próximos à Terra, né, sob o efeito da gravidade. Enfim. Ok. Segunda questão. Considere duas cargas, Q+, Q-, onde o Q- realiza um movimento circular uniforme, ó, olha cá, MCU, movimento circular uniforme em torno de Q+, que está fixo. Ambas as cargas estão no vácuo, né? Então, lembrando, no vácuo, K0. Calcule a velocidade de Q-.
Tá? Então veja, Q-, ele está realizando um movimento, vou colocar mais aqui, um movimento circular uniforme em torno aqui de Q+, né? Então, lembrando, no movimento circular uniforme, a força resultante ela é a força centrípeta. A força centrípeta ela é uma força que aponta aqui para o centro da trajetória circular. Tá? Essa trajetória circular tem um raio, tá? É a distância do centro até a borda. E essa velocidade aqui é uma velocidade tangente à trajetória circular, e a velocidade muda o seu vetor em cada instante. Né? Então a aceleração é a aceleração centrípeta que realiza essa mudança da trajetória. Tá bom? Então, as informações que a gente precisa ter. Como são cargas elétricas de sinais opostos, está havendo uma atração. Então a minha força elétrica ela vai ser igual a K0 no vácuo, produto entre as cargas, Q mais I, Q menos, dividido pela distância ao quadrado, que é a distância que separa as cargas. Ok? Segundo, essa é a primeira informação. Segundo, a força centrípeta, como eu falei, é a força resultante. A força centrípeta, nesse caso, ela está sendo incorporada pela força elétrica. Então, a força elétrica é a própria força centrípeta. Essa é a ideia da questão. A força centrípeta ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Massa vezes a aceleração centrípeta, ela é V ao quadrado sobre R. Tá? Então, se a força centrípeta, aqui é um C, tá? Aqui é um E, aqui é um C. Força centrípeta é a força resultante, que nesse caso é a própria força elétrica. Então, a força elétrica é a própria força centrípeta. Então só substituir lá. Bora lá. mv ao quadrado sobre R. Deixa eu só trocar aqui. Força centrípeta e aqui a força elétrica. Força elétrica, K0, Qzinho, né? Dividido por R2. Olha lá. Esse R vai embora aqui, ó. Ok? Então, joga a massa aqui para o outro lado. Joga a massa para o outro lado, vai ficar V ao quadrado, passando dividindo, tá? K0, Qzão vezes Qzinho, dividido por M vezes R, né? Esse R foi cancelado aqui, tá bom? Então, isolando agora a velocidade, que é o que a questão quer. Qual a velocidade de Qzinho ao redor, né? De Qzão? Então, a velocidade vai ser igual. Esse quadrado aqui passa para o outro lado como raiz de K0, Qzinho sobre M vezes R, tá bom? Então vejam que essa velocidade é a velocidade chamada velocidade de ciclotron, né? A gente não vai entrar nesse assunto não, tá? De velocidade de ciclotron não. Mas é a velocidade com que a partícula realiza esse movimento circular uniforme, tá bom? Então, agradeço a presença de vocês. Eu gostaria só de lembrar a vocês, os assuntos do Enem, eles nunca são isolados, tá bom? Nunca estudem, eu prefiro eletricidade, eu vou estudar só eletricidade. Não, estudem todos os assuntos, tá bom? Então, assuntos correlatos aqui, força centrípeta com força elétrica, força-peso com força elétrica, é uma relação do que a gente está vendo agora em eletricidade com o que a gente já viu no primeiro ano em mecânica, tá bom? Então, reforcem os estudos, relembrem o que vocês já viram e fortaleçam os estudos, mais uma vez que eu estou falando. Tá bom? Fique em casa, fique estudando. Valeu, até a próxima.